Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sexta, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero compartilhar com os meus amados irmãos e irmãs sobre o seguinte tema: lidando com as situações adversas, complexas e difíceis da vida. Esse é o tema. Vamos fundamentar esse tema no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o versículo de número 41. Vamos ler então a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertam e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, para a santa palavra de Deus. Lidando com situações difíceis, adversas e complexas. As tempestades representam os problemas da nossa vida nesta passagem bíblica, né? Se analisarmos ela literalmente, foi realmente uma tempestade que aconteceu. Mas trazendo essa tempestade para a nossa realidade, para nos edificarmos na palavra de Deus e aprendermos lições, então essa tempestade representa muito bem os nossos problemas, as nossas aflições, nossas crises, nossos conflitos, que são comuns a todos os mortais. Nessa vida não estamos isentos dos problemas, das aflições, das decepções na vida. Essas coisas são comuns a todos nós. O Senhor Jesus preveniu categoricamente os seus discípulos antes de ir embora. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e a igreja também vencerá. Então essa é a nossa esperança. Não podemos nos livrar dos problemas, mas Deus tem nos dado força para administrá-los, para saber como lidar com os problemas no dia a dia. Então, as tempestades nessa leitura bíblica que acabamos de fazer, ela representa os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas turbulências do dia a dia. O barco representa a nossa estrutura, né? Porque, pela leitura que acabamos de fazer, a tempestade era tão grande, né, que aquele barco estava a ponto de ir a pique. E na vida, o barco representando nossa estrutura, nossa fé, nossa confiança em Deus, é de grande importância nos momentos difíceis, adversos da vida. O Senhor Jesus pregou o Sermão do Monte. O Sermão do Monte compreende os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Ao finalizar o seu sermão, ele disse: o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha, ela é passível de tempestade, de ventos, de todas as turbulências, mas ela não desmorona, ela não cai, porque tem um alicerce forte. Qual é o alicerce? A rocha. E o que era a rocha que Jesus se referia quando ele termina este sermão? A rocha representa todos os ensinamentos do Mestre nos 3 capítulos, no capítulo 5, 6 e 7. A rocha são os ensinamentos de Jesus, são os princípios da palavra de Deus que devem nos manter atentos nos momentos adversos, né? Então, a casa, Jesus disse, a casa edificada sobre areia, ela não aguenta as tempestades, se desmorona, né? Porque não tem um alicerce forte, né? Jesus disse que uma casa alicerçada sobre a rocha, ela é passiva das tempestades, como a casa da areia é também passiva das tempestades. Uma cai e a outra não cai.
a casa do prudente não cai porque ela está firmada na pessoa de Jesus, que representa a rocha que Jesus falou, uma casa alicerçada sobre a rocha. E agora nós vamos aprender como estabelecermos um plano de ação capaz de vencermos as tempestades, ou seja, os problemas e os conflitos dessa vida. Em primeiro lugar, eu preciso romper com a mente tempestiva. Tem gente que vê tempestade num copo d'água. Tem gente que potencializa o problema e não potencializa a fé, não potencializa o poder de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nessa pandemia tem muitos irmãos já vivendo uma ansiedade em alto grau, outros que já desenvolveram uma depressão, pessoas estressadas, né? Casais brigando, outros que não se suportam mais dentro de casa, as famílias em crise. Por quê? Porque ao invés de potencializar o poder de Deus, crendo que logo mais nós vamos sair dessa situação, já estamos saindo aqui no Ceará, né? Não se apavoraram com a própria tempestade, né? Chegaram ao ponto de gritar como os discípulos acordaram Jesus, não tinham uma fé suficiente para que eles mesmos repreendessem aquela tempestade, sabendo e convivendo com o Mestre todos os dias o quanto ele era capaz de trazer bonança para aquela situação. Então, a pior tempestade é a tempestade do nosso coração, quando nós potencializamos demais as crises, os problemas em detrimento do poder de Deus. Então nós temos que potencializar o poder de Deus. As tempestades, elas são comuns na nossa vida, né? Então precisamos valorizar o poder de Deus. Segundo, situações diante das quais posso evitar, não é uma tempestade. Olha, uma tempestade, um problema que eu posso evitar, ele deixa de ser uma tempestade. Por exemplo, uma crise financeira. Muita gente, eu estou passando por grandes problemas, grandes conflitos. Tudo bem, uma crise financeira. Mas já pensamos, já analisamos se nós compramos além daquilo que nós ganhamos, além dos nossos limites, além da nossa receita, além do nosso salário. Se nós extrapolarmos o nosso orçamento, vamos entrar em crise financeira com certeza. Agora, numa pandemia como essa, que muitos irmãos perderam seus empregos, estava tão bem, de repente o vírus chegou aqui no Brasil e nós já vamos para mais de 58 mil mortos. Pegou todo mundo de surpresa. Você perdeu o emprego, então você está vivendo aí uma tempestade. Uma tempestade que precisa do exercício da fé e precisa da intervenção de Deus. Mas as crises, os problemas que nós mesmos criamos, não podemos chamar isso de tempestade. Crise conjugal, por exemplo. Eu vivo a vida comum do lar, né? Sou um bom esposo, uma boa esposa, sou um bom pai para os meus filhos e tudo mais. Então, quando a gente analisa a vida por esse ano, precisamos saber se eu estou vivendo uma tempestade, foram coisas que apareceu de uma maneira para outra que eu não esperava, aí é uma tempestade. Mas as coisas que eu mesmo crio, ela deixa de ser, né? Muitas coisas podemos evitar nas crises conjugal, procurar o diálogo, né? A comunicação dentro do lar. Crise espiritual, por exemplo. Estou vivendo a crise espiritual, não tenho mais desejo de orar, eu não leio mais a palavra. É fácil de saber. Você não frequenta mais a igreja, você não lê mais a santa palavra de Deus, você vai entrar numa crise espiritual sem precedentes, né? Existe um tripé que eu sempre prego na maioria dos meus sermões, né? A vida espiritual depende de 3 coisas importantes: oração, leitura da palavra de Deus e uma igreja séria para frequentar. Você não pode ser cristão fora desse tripé. Não tem como ser cristão sem uma vida de oração, sem conhecimento da palavra e sem uma igreja onde você se congregue para o exercício dos dons espirituais, para o exercício do próprio discipulado em si. Não há possibilidade de ser crente sem orar, sem ler a palavra e sem ter uma igreja séria para frequentar. Não há a mínima possibilidade. Crise física, emocional. Eu preciso perguntar para mim mesmo: eu tenho cuidado do meu corpo? Faço minhas caminhadas? Tomo os meus remédios regularmente? Faço meu check-up anualmente para manter a minha saúde em ordem e tudo mais? Então é fácil de saber, porque eu estou vivendo essa crise. Quando a crise é criada por nós mesmos, não posso chamar essa crise de tempestade, né? Tempestades são as coisas que acontecem aleatoriamente, fora do nosso controle, né?
Sigamos agora, por exemplo, em terceiro lugar, sigamos o exemplo do próprio Cristo, como ele se sobressaiu naquela tempestade. Qual é a repreensão que ele fez aos seus discípulos? Por que sois tímidos? Por que sois medrosos? É claro que nas tempestades, em meio aos conflitos, os momentos adversos da vida, tem hora que a gente fica com medo mesmo de certas situações, um desemprego, uma crise conjugal, uma saúde precária. São coisas que deixam a pessoa apreensiva, tudo bem. Mas vamos tirar o medo do meio, vamos chamar que estamos apreensivos com aquela situação. Então o que nós devemos fazer? Colocar a nossa situação, a nossa crise diante de Deus, para que Ele nos ajude a resolver aquela situação. Mas não entrar em pânico, em medo, isso é falta de fé. Jesus disse que o pânico dos discípulos, a timidez do discípulo, era uma falta de fé. Ele perguntou, ainda não tendes fé? Como dizendo assim, tanto tempo que vocês convivem comigo, já presenciaram curas que eu fiz, né? E quantas maravilhas Deus fez na frente dos discípulos e vocês ainda não tendes fé? Então Deus está cobrando fé da nossa parte nos momentos adversos e nos momentos difíceis. O que nós devemos fazer em meio às tempestades? Convocar o nosso Deus através da oração, através da leitura da palavra para compreender a vontade de Deus. E eu preciso ter o meu ambiente para que eu frequente que a igreja para dividir os meus sofrimentos com os irmãos, numa expressão de comunhão, de louvor, e aquele momento me dá forças, né, para que eu possa vencer as tempestades, os problemas e as crises da vida que são comuns a todos nós, né? Que o Deus, Criador de todas as coisas, nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até sexta-feira, se Deus nos permitir.